Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje trago para vocês então uma indicação de um livro que eu estava lendo, li devagarinho com atenção, gostei muito e agora trago para vocês esta indicação. Depois da vinheta, vamos ver um pouquinho sobre este livro. O livro que trago para vocês se chama Desdobramento Consciente, Viagem Astral, Projeção da Consciência, Viagens Intra e Interdimensionais, Guia Completo, de Breno Costa, orientado pelo espírito Heitor. Aqui está o livro. Um livro bastante interessante e diferente que vem suprir uma lacuna que nós tínhamos dentro dos livros relacionados ao tema no que tange ao espiritismo. No espiritismo, nós temos poucos livros que realmente dá para se dizer que tratam da questão especificamente do desdobramento ou da viagem astral. Nós temos o livro do João Nunes Maia, Iniciação, que é um livro interessante, mas é um livro que trata da questão da projeção astral a partir da visão dos espíritos para cá, né? Mas o estilo clássico da literatura de viagem astral, que traz estudos, que traz relatos e ensinamentos, a gente não vê isso dentro do espiritismo. E este livro aqui do Breno Costa, ele vem suprir então essa necessidade, trazendo um livro bem interessante que mescla a forma da literatura espírita juntamente com os livros que explicam mais sobre a questão da projeção astral. Ele traz elementos muito legais, diferentes do que a gente está acostumado com os outros livros, iniciando naquele estilo de livro espírita que tem aquela clássica viagem astral, onde a pessoa vai aprender, ter ensinamentos com um guia espiritual, e lá ele visita um local e vai ter uma palestra, etc. Então, inicia-se com essa ideia clássica que a gente vê nos livros espíritas, e isso no começo me deixou com o pé atrás. Eu disse, mais um livro espírita que tem esse formato meio romanceado, né, de experiências que a gente sabe que, na realidade, as experiências elas não são tão lineares como aparece nesses relatos, né, onde parece que o autor fica horas e horas totalmente consciente ali, participando de palestras, etc. E a gente sabe que existe uma certa dificuldade de se manter a consciência, de se trabalhar dessa forma, mas sabemos que também essa forma de se colocar, que o espiritismo narra muito, muitas vezes são várias experiências colocadas numa só para poder dar uma sequência no livro, uma continuidade no livro. E o livro do Breno, ele começa naquele estilo ali e eu já me fiquei com o pé atrás, pensando que ia ser mais um daqueles livrinhos espíritas, né? Mas continuei a leitura e aí tive a grata surpresa de que não é dessa forma, é apenas o início do livro, aonde, através das palestras e dos ensinamentos do espírito que orienta ele ali, o Heitor, ele começa então a trazer vários elementos muito interessantes de estudo. É um livro que eu acredito que deva ser lido mais de uma vez, porque é um livro que se dá para estudar, tá? Ele não é um livro somente de você ler como se fosse um romance ou algo do tipo, que você lê do começo ao final e joga num canto. Não, este é um livro que você precisa parar, estudar, repensar algumas coisas que são colocadas ali, e provavelmente você terá que ler novamente o livro para pegar elementos que estão ali dentro de estudo. Realmente um livro muito legal. Ele traz algumas concepções muito interessantes da própria cosmologia, vamos dizer assim, espírita, de como o espiritismo enxerga os planos de existência, tá? Tem uma separação muito interessante, que ele separa ali por planos de umbral, que são os primeiros, né, mais densos,
energeticamente mais densos, né? Começando pelo primeiro nível de umbral, segundo nível de umbral, terceiro nível de umbral, aonde nós encontramos aqui como se fosse a Terra e as suas repercussões energéticas, vamos dizer assim, tá? Então, se tem a Terra no meio e as repercussões energéticas da Terra, os níveis energéticos da Terra, né? Então, a Terra, ela está contida ainda por ser um plano que ainda é de provas e expiações, como um umbral, tá? Estamos passando para um nível superior, que é gradual, a transição que tanto se tem falado, né? Mas é uma transição, a transição é um processo bem gradual que vai demorar um bom tempo ainda, onde passaremos então para um nível de regeneração, né? De mundo de regeneração. Mas ainda como plano de provas e expiações, nós estamos ainda dentro de uma forma de umbral, e ali se encontra também, no terceiro nível, um plano como, por exemplo, o nosso lar, né? O nosso lar, um lugar muito interessante, né? Um lugar muito bom já, de um nível muito legal, mas que ainda não é os níveis positivos, vamos dizer assim, que ainda está num nível próximo do umbral, e a gente vê isso no próprio filme, ou quem leu o livro, que os espíritos que vêm de planos mais densos do umbral conseguem se chegar perto do nosso lar para tentar entrar no nosso lar, não conseguem, claro, mas eles chegam ali. Se eles chegam ali, é porque o nível do nosso lar não é tão alto assim, senão eles não conseguiriam chegar ali. Uh, mas, então ele coloca essa forma, né? Tem os 3 níveis ali de umbral, e aí começa a vir os níveis positivos. São um total de 10 níveis que ele coloca, tá? E esses níveis vão ficando cada vez mais sutis a partir do 6º nível, do 5º e do 6º nível, se torna já incompreensíveis para nós aqui encarnados, pois já começa a não se ter mais formas, entrar naquilo que a gente chama de planos mentais, né, e vai subindo além disso, então são planos dos quais nós não temos condições de compreender. Então aqui no livro o Heitor ajusta a capacidade energética dele para conhecer esses planos, tanto descendo, né, até o segundo, se eu não me engano, plano de umbral. O primeiro ele não vai porque é muito denso e poderia trazer repercussões energéticas muito densas para ele. Então ele chega muito próximo, mas ele não vai até o primeiro, talvez por se parecer com aquilo que a gente mais tem de próximo ao que o catolicismo chama de inferno, né? Seria um nível extremamente denso, um nível extremamente pesado energeticamente, do qual seria muito prejudicial para nós adentrarmos lá, né? Então ele não vai até esse ponto do umbral, fala um pouco sobre ele, mas não vai. Cita também, aliás, aqui já me lembrando, cita também os dragões, né? Que não são dragões na forma exata do termo, né? Mas são um grupo que tem no umbral, que domina e comanda o umbral, como se fosse, vamos fazer a grosso modo uma comparação, como se fosse uma grande gangue, como uma yakuza, né? Aonde domina o local, comanda o local, com a sua forma bastante densa de pensar, né? E traz influência, inclusive, aqui no nosso plano, tá? E eles utilizam esse termo dragão até em uma oposição ao termo que se utiliza para Cristo, né, como o cordeiro, né? Então, esse termo que ele utiliza tem essa referência então a esses grandes líderes que tem no umbral, que comandam o umbral com mão de ferro, né? E eles estão no nível bem denso do umbral, aonde eles conseguem então fazer um comando total disso aí, né? Como uma grande máfia. E eles conseguem adentrar a planos até bem próximo ali dos positivos, fazem ter uma grande influência aqui na Terra também. E às vezes, com a densificação do corpo astral, de tal forma, devido às energias densas, aonde a pessoa vai perdendo o controle e vai então transformando o seu corpo em formas animalescas, como formas de lobo, etc. E tem essas formas reptilianas também,
que pode o corpo começar a tomar, né, que relembra muito o que se fala de reptilianos, na questão de extraterrestre, etc. Seres mais difíceis de tratar, né, complexos, complicados. Bom, mas aí nós estamos falando, né, dos planos inferiores, temos também os planos superiores, né, os planos como o primeiro plano superior, o segundo, o terceiro, e aí vai indo, e até adentrar nos planos que a gente não tem compreensão nenhuma. Eu achei essa explicação muito interessante, muito legal. Eu conhecia outras explicações sobre essa questão de planos, como da teosofia também, que tem vários níveis que a gente fala nos níveis astral, né, vai falar do mental, causal, etérico, búdico, etc., né, mas eu nunca tinha ouvido dessa forma colocada aqui, como o Breno coloca, e eu achei realmente muito interessante, muito, muito lógico de se entender, né, gostei muito. Mas, enfim, ele fala sobre diversos assuntos aqui no que tange a questão dos desdobramentos, dá diversos relatos muito interessantes, né. Eu sublinhei o livro bastante, várias coisas que me interessaram muito, inclusive tô até mandei buscar agora um livro que fala sobre os dragões, para conhecer um pouco mais sobre essa questão aí, né, que eu não conhecia e fiquei curioso, né, então vou dar uma estudada sobre esse assunto também. Mas essa forma de enxergar a espiritualidade da forma espírita, né, é muito interessante, mostrando que no plano astral nós temos praticamente planos iguais aqui na Terra de densidade, né, planos aonde as pessoas ainda têm necessidades iguais aqui da Terra e se repete muita coisa, né, mostrando que a evolução não dá saltos, né, então as coisas vão acontecendo muito gradualmente. E eu achei muito legal porque eu tive uma projeção astral com o meu irmão, agora no ano passado, que faleceu, e ele estava numa cidade, e era uma cidade que me deu até o nome da cidade, muito próxima ao nível aqui da crostal, aqui da Terra, né? E eu achei até bem estranho, achei diferente. Eu disse, nossa, mas é uma cidade normal, tem tudo que tem uma cidade normal. Eu fiquei até na dúvida no momento, né? Disse, nossa, mas é uma cidade muito, muito normal, muito igual, e até com coisas mais densas, como se tem aqui mesmo no nosso plano, né? Porque se vai pensar aqui no plano Terra, nós temos lugares belíssimos, né? Lugares que a gente se sente muito bem, e lugares justamente o oposto, lugares que a gente se sente mal, densos, né? E ali naquele plano era a mesma coisa. Então, esse livro veio a comprovar para mim que realmente é assim mesmo e que eu não estava enganado. Então, é realmente muito legal quando a gente pega um livro que realmente dá para se pensar muito, refletir muito, aprender com ele, e é o caso do livro do Breno, tá? Então fica aqui a minha indicação desse livro. Recomendo realmente que adquiram o livro e estudem ele. Leiam com calma, sublinhem, anotem, que vale muito a pena. Eu dei uma pincelada aqui sobre o que tem dentro do livro. Tem muito mais coisas para se estudar. Poderia se falar muito mais ainda do livro. Mas, enfim, deixo para vocês essa indicação para que vocês estudem, leiam e me deixem aqui depois os comentários do que acharam e até do que a gente pode conversar um pouco mais sobre este livro. No canal, no YouTube aqui do Breno Costa, vocês vão encontrar um estudo sobre o livro. Eu ainda não assisti os vídeos sobre o estudo do livro, mas estou bem interessado e curioso. Quando eu tiver um tempo para poder fazer, para poder assistir todos esses vídeos, fazer isso tudo, eu vou lá assistir também. Então, pessoal, é isso aí. Fica essa indicação de livro. Deixe seus comentários aí embaixo. Deixe seu joinha, obviamente, né? Para ajudar sempre o canal. Se inscrevam no canal. Agradeço aquelas pessoas que estão colaborando com o canal, seja através do Pix, seja através de outras formas de ajuda que eu tenho aí embaixo anotado. É muito bem-vindo, me ajuda a conseguir ter sempre um material melhorzinho para poder dar continuidade nos vídeos, que às vezes não é fácil dar continuidade. Mas fica aqui meu agradecimento a todos vocês. Paz profunda e até o próximo vídeo.